Olá pessoal, eu sou a Karina da Nutrição em Foco e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre questões específicas de nutrição da prova de residência da FUVEST de 2023. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada, deixe seu curtir para o YouTube entender que o conteúdo é legal e compartilhar para mais pessoas também. E nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Então hoje é a parte 1 e no próximo vídeo a gente já solta a continuação para você não perder seu raciocínio. Então, vamos nessa? Questão número 1. A faixa de distribuição aceitável de macronutrientes, a MDR, representa o percentual de consumo energético associado ao risco reduzido de doenças crônicas, ao mesmo tempo que mantém o fornecimento de quantidade adequada de nutrientes essenciais ao organismo. Considere uma criança de 2 anos de idade com necessidade energética diária de 900 calorias e que está consumindo 30 gramas de gordura por dia. Assinale a alternativa que associa corretamente o percentual de consumo de lipídios em relação ao valor energético total e a classificação de adequação quanto à MDR de lipídios para crianças de 1 até 3 anos de idade. Então, resumidamente, o que a pergunta quer saber é o quanto esses 30 gramas de gordura equivalem em caloria, né, em percentual calórico, e também se isso está ou não adequado para uma criança de 1 a 3 anos de idade. Então, nós temos a alternativa A, 13% adequado, B, 13% inadequado, C, 27% adequado, D, 30% inadequado e E, 30% adequado. Então, o primeiro passo, pessoal, na resolução de questões, é interessante destacar todas as informações principais. Então, nós temos a idade, ingestão calórica e ingestão de gorduras dessa criança. E para saber o quanto 30 gramas de gordura equivale em caloria, é um cálculo bem simples, né? Então, se nós sabemos que 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, 30 gramas a gente multiplica por 9 calorias e obtemos aí o total de 270 calorias. E aí o segundo passo é descobrir o quanto essas 270 calorias representam em percentual do valor calórico total. Então, eu tenho ali que 900 calorias equivalem a 100% e as 270 calorias, que é referente ao consumo das gorduras, equivale ao X. Então, uma regra de 3 simples, onde nós fazemos ali os 270 vezes 100 dividido por 900 e obtemos um percentual de 30. Então, 30% é a ingestão de gorduras dessa criança. Então, nós temos ali como alternativa D ou E como opção. Agora, resta saber se isso está adequado ou inadequado. Aqui, pessoal, não tem muito onde fugir, a gente precisa conhecer essas recomendações. Elas são similares à do adulto, né, que chega ali até 35%, mas para crianças de 1 a 3 anos, a recomendação da MDR seria de 30% a 40% da necessidade energética aí do dia. Então, nós temos aí como alternativa correta a E, já que o nosso resultado encontrado foi 30% e está dentro do range preconizado pela AMDR. Questão número 2. As DRIs são um conjunto de valores de referência de ingestão de nutrientes estabelecidos e usados para o planejamento e avaliação de dietas de indivíduos ou grupos de indivíduos saudáveis. As DRIs de vitamina A para crianças de 1 a 3 anos de idade em micrograma de equivalente da atividade de retinol por dia são, para a necessidade média estimada, ou EAR, 210, para a ingestão dietética recomendada, ou RDA, 300, e o nível máximo de ingestão tolerável, 600. Quais os valores de referência de vitamina A mais adequados, respectivamente, para o planejamento dietético e para a meta de ingestão máxima com segurança de uma criança saudável de 1 a 6 anos, de 1 ano e 6 meses de idade, desculpem. Então, nós temos a alternativa A, 210 e 300 microgramas dia, B, 210 e 600 microgramas dia, C, 300 e 600 microgramas dia, a D, 300 e 800 microgramas dia e a E, 600 e 800 microgramas dia. Então, que alternativa, ou que na verdade o que a questão nos pede é para interpretar esses valores de AR, RDA e UL e ver qual deles são utilizados para o planejamento dietético e qual é utilizado para a meta de ingestão máxima com segurança. Então, se nós formos ver na literatura, a necessidade média estimada, ela equivale à necessidade de pelo menos 50% da população e é um valor muito utilizado para avaliação da ingestão alimentar. Já a RDA,
ingestão dietética recomendada é um nível de recomendação que abrange as necessidades de 97, 98% da população, de quase todos. E a UL é aquele nível máximo de tolerância para evitar a toxicidade. Então, no caso da primeira questão, né, que é para o planejamento dietético, nós usamos a RDA, já que ela atinge a necessidade de quase totalidade da nossa população, que é 300. Então, se nós vermos aqui nas alternativas, ó, a gente já exclui, a B excluímos, a C nós temos aqui 300 microgramas, a D também temos e a E excluímos. Então, ficamos entre a alternativa C e D. E aí, o que nos resta é saber qual a ingestão máxima com segurança, então qual a UL, qual o nível máximo de ingestão tolerável, que é de 600 microgramas. Então, nós temos na alternativa C os 600 microgramas, na D 800, né, que é um valor acima dessa UL. Então, nós fechamos aqui como alternativa correta a C, 300 e 600 microgramas de equivalente da atividade de retinol por dia. Certo? Vamos para a próxima? Vamos à questão número 3. Em relação à avaliação antropométrica, considera-se que um adolescente de 14 anos do sexo masculino está com sobrepeso quando? A. O seu score Z de estatura para a idade é menor do que -2. Não sei se vocês lembram no último vídeo sobre as questões de nutrição da FUVEST de 2022, onde eu falei que o score Z é uma representação gráfica onde o valor central é o 0, que equivale ao percentil 50 na avaliação por percentis, que o pessoal acaba até entendendo um pouquinho melhor. E aí nós temos valores negativos e valores positivos, tá, pessoal? Então, se eu estou falando de um menino com sobrepeso, eu não vou, de forma alguma, estar me referindo a valores negativos, tá? Então, com certeza é um valor positivo e já por dedução eu consigo excluir essa alternativa A. Alternativa B, seu score Z de peso para estatura está entre +2 e +3. Então, tem o score Z que é utilizado, temos valores positivos, só que eu não tenho muita certeza se peso para estatura é utilizado para avaliação de adolescentes. Então, a gente pode deixar essa alternativa aí de sobreaviso. A C, seu índice de massa corporal, IMC, é maior ou igual a 25 e menor do que 30 kg por metro quadrado. Nós vimos isso também no último vídeo da FUVEST. O valor de IMC de forma isolada não é utilizado para crianças e adolescentes, já que eles estão em intensa fase de crescimento e desenvolvimento. Esses valores aqui são para avaliação de adultos. E o mesmo acontece na alternativa D, que diz que o IMC é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. Também já podemos excluir. E a alternativa E diz que o score Z de IMC para a idade é maior do que +1 e menor ou igual do que +2, o que também podemos deixar sobre aviso, já que IMC para a idade é uma medida aí plausível e os valores são positivos. Então, o impasse que nós temos entre as alternativas B e E, principalmente diz respeito ao tipo de curva que é utilizado, tá, pessoal? E aí, o que nós precisamos lembrar? Que para adolescentes são utilizadas as curvas de estatura para a idade e de IMC para a idade. Peso para a estatura não é utilizado nessa faixa etária, tá? E aí nós temos aqui abaixo uma tabelinha falando desse IMC para a idade para a gente conferir se os valores batem. Então, se nós formos ali na quarta linha equivalente ao sobrepeso, segunda coluna, eu tenho que para adolescentes o sobrepeso equivale a um score Z de +1 e menor ou igual a +2, o que corresponde à nossa alternativa E, que é a alternativa correta. Questão número 4. Com o aumento do ritmo de envelhecimento da população do Brasil, é essencial que a ou o nutricionista atente para a saúde dos idosos brasileiros e suas peculiaridades. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao cuidado nutricional de idosos. Alternativa A. Além do índice de massa corporal, é recomendada a aferição do perímetro da panturrilha como medida mais sensível para a avaliação da massa muscular. Então, nós sabemos que a aferição da panturrilha, que é realizada na maior protuberância dessa região, ela corresponde à reserva muscular e é, sim, uma medida exclusiva para uso em idosos. Então, a gente pode, né, já de cara considerar essa alternativa A correta, mas vamos ver as outras também. Alternativa B. Um IMC igual a 20 kg por metro quadrado denota eutrofia. Então, essa alternativa está incorreta, porque tanto pela
a avaliação de Lipschitz, a eutrofia a partir do IMC 22 e pela OPAS a partir de 23. Então, o IMC de 20 equivale a baixo peso. Alternativa C, um IMC igual a 26 kg por metro quadrado denota sobrepeso. Essa alternativa também está incorreta, já que para ambas, não minto, para a classificação de Lipschitz, o sobrepeso é acima de 27 e da OPAS acima de 28. Então, 26 é um estado nutricional de eutrofia. A perda de peso não intencional é comum, de modo que não deve ser fator preocupante, a não ser que a classificação de IMC reflita baixo peso. Essa alternativa também não está correta, porque se eu tenho um idoso, mesmo que eutrófico, mas que ele vem perdendo peso de forma não intencional, isso é preocupante, né? Pode haver uma redução de ingestão alimentar ou alguma doença se manifestando e levando esse gasto energético maior e consequente redução do peso, então isso deve ser investigado. E também a alternativa E, em casos de dificuldade de mastigação, deve-se orientar que alimentos sejam cozidos com bastante água e por muito tempo para garantir uma consistência adequada, que é uma alternativa também correta, já que existem outras técnicas dietéticas para se obter consistências diferenciadas na alimentação, né? E o cozimento em muita água por muito tempo pode trazer uma perca desses nutrientes presentes nos alimentos. Então, nós continuamos lá firmes e fortes na nossa alternativa A, que é a correta. Questão número 5. Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, de 2019, é recomendado que a alimentação complementar não inclua vísceras e miúdos antes dos 12 meses de idade, então essa recomendação é incorreta. Não há nenhuma ressalva negativa quanto à inclusão desses alimentos na alimentação das crianças. B. Seja ofertada em 13 refeições ao dia até o bebê completar 7 meses. Então, essa é uma recomendação. Não existe uma ordem correta de qual a refeição será introduzida primeiro, né? Mas espera-se pelo menos o equivalente ao café da manhã, almoço e jantar essa criança já esteja recebendo aos 7 meses, e nos intervalos complementa-se com as mamadas, seja com leite materno, fórmula infantil ou com o leite de vaca, em último caso. C. Seja ofertada em refeições com horários rígidos, de modo a criar uma rotina alimentar. Então, rotina alimentar nós sabemos que é importante, tanto para as crianças quanto nós adultos, mas o horário rígido não condiz com as recomendações, né? Já que a gente até tem que respeitar nesse início os sinais de fome e saciedade da criança, né? Às vezes tem um dia atípico, a criança dormiu num horário diferente, então esses horários não precisam ser rígidos. D. Contenha papas salgadas liquidificadas respeitando a variedade local de alimentos. Então, a questão da variedade de alimentos local é importante para respeitar as questões culturais e sustentabilidade daquela região, porém, papa salgada liquidificada não é uma recomendação. Desde o 6º mês de vida, a refeição salgada deve ser cozida e amassada com um garfo para ser ofertada com a criança, mas não existe essa recomendação de liquidificar o alimento, porque isso desestimula o processo, o reflexo da mastigação. E que seja iniciada com suco natural de fruta. Essa também é uma recomendação antiga. Na época que eu estudei, a gente tinha essa recomendação, mas ela não é mais utilizada, até porque muitos estudos vêm mostrando que a oferta de suco natural de fruta, principalmente em quantidades elevadas, pode ser um fator de risco para desenvolvimento de obesidade e outras doenças crônicas na fase adulta. Tá, pessoal? Então, o ideal é ofertar a fruta in natura para essa criança. Então, a partir disso, a alternativa que nos sobra como correta é realmente a B, que sejam ofertadas 3 refeições até os 7 meses de idade. Pessoal, já liguei a luz que estava ficando escurinho aqui. Agora nós vamos à questão número 6, metade da nossa prova. Fiquem firmes e fortes, bebam água nesse processo e vamos lá. A retirada de leite materno permite a oferta desse importante alimento à criança em situações em que a lactante retorna ao trabalho, por exemplo. Além disso, tal prática ajuda a manter a produção de leite materno e pode garantir mais conforto à mulher em relação ao processo de lactogênese. Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, o leite materno retirado. Gente, quem assistiu o último vídeo da prova de 2022 deve ter encontrado uma questão bem parecida falando sobre armazenamento de leite materno. E o que eu consigo resgatar de lá? Que o leite materno ele pode sim ser ordenhado, deve ser armazenado num frasco de vidro com tampa de plástico e
pode ser guardado tanto em geladeira por até 12 horas ou freezer por até 15 dias. Então, partindo desses princípios, vamos às alternativas. Pode ser armazenado em congelador ou freezer por até 15 dias e deve ser fervido antes de ser ofertado à criança. Então, essa informação inicial é correta, né? Congelador ou freezer até 15 dias, porém, o guia alimentar fala que esse leite não pode ser fervido e nem aquecido em micro-ondas. Então, essa alternativa está errada. B. Deve ser armazenado em frasco de vidro com tampa de metal previamente fervidos por 15 minutos a partir do início da ebulição. Então, na verdade, esses utensílios devem ser fervidos por 15 minutos. O frasco é de vidro, porém a tampa não é de metal, né? Então, o metal no ambiente úmido, ele favorece a oxidação. Então, alternativa incorreta. C. Pode ser armazenado na porta da geladeira por até 12 horas. Que a gente já tem um erro, né, pessoal? 12 horas é um tempo ok na geladeira, porém a porta da geladeira é uma parte que tem muita variação de temperatura durante o dia pelo abrir e fechar dessa porta. Então, a gente não tem recomendação de armazenar o leite desse modo. E a segunda parte da alternativa diz que ele não deve ser fervido antes de ser ofertado à criança. Também está correto, né? A recomendação é de se aquecer esse leite num banho-maria. Mas a primeira parte da porta da geladeira, a gente exclui essa alternativa. D. Deve ser ofertado imediatamente para a criança no copo ou colher, não podendo ser armazenado. Aqui a gente já vai até contra o enunciado da questão, também incorreto. E pode ser armazenado em frasco de vidro com tampa plástica, então recipiente correto, na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira, né, que é onde a gente tem uma temperatura mais baixa, por até 12 horas, tempo correto. Então, nossa alternativa correta é aí. Questão 7. Segundo o documento Orientações para a Avaliação de Marcadores de Consumo Alimentar na Atenção Básica de 2015, o exercício da vigilância alimentar e nutricional deve ser contínuo e sistemático com o propósito de melhoria dos processos de trabalho, subsidiando o planejamento de ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável. Para tanto, uma das ferramentas utilizadas é o cálculo de indicadores do consumo alimentar para a população assistida pela equipe de saúde, conforme exemplo a seguir. Então, eles pegaram crianças de até 5 meses e 29 dias que receberam apenas leite materno e dividiram pelo total de crianças até 5 meses e 29 dias. Nesse contexto, os indicadores do consumo alimentar são utilizados para auxiliar o diagnóstico individual, sendo importantes ferramentas de gestão das ações de alimentação e nutrição. Então, até existem alguns indicadores individuais, entretanto, aqui no nosso exemplo, no contexto, estamos falando de atenção primária e de uma população grande, né, de coletivo ali de crianças de faixa etária até 5 anos e 29 dias, a que não se aplica essa alternativa A, então podemos excluir. B. São produzidos a partir de um formulário único aplicável a todas as pessoas atendidas nos serviços de atenção primária à saúde, né? Então, esse contexto aqui que nós trouxemos é específico para a população até 5 anos e 29 dias. Então, não se trata de um formulário para todas as pessoas que são atendidas dentro desse serviço. C. Auxiliam no diagnóstico coletivo e subsidiam a análise e a formulação de políticas, bem como as ações de alimentação e nutrição com base na realidade local. Então, realmente, estamos falando de um diagnóstico coletivo, né? Quero saber do total de crianças quantas foram amamentadas com leite materno, subsidiam a análise e a formulação de políticas e as ações de alimentação e nutrição. Então, se eu vejo que esse indicador é baixo, poucas crianças foram amamentadas com leite materno, eu posso elaborar uma política, uma ação que favoreça, que promova o aleitamento materno. Então, por enquanto, a alternativa correta é a C. D. São produzidos a partir dos dados coletados em hospitais terciários e utilizados para nortear condutas clínicas. Também não, estamos aqui falando de atenção primária, né? E são produzidos apenas para crianças menores de 5 anos de idade, faixa etária essencial na formação de hábitos alimentares saudáveis. Também não, porque eu posso fazer um indicador para adolescentes, para idosos, para gestantes. Então, isso não se restringe ao público infantil. Então, continuamos com a nossa alternativa correta, que é a C. Vamos na próxima. Questão número 8. Uma mulher adulta portadora de diabetes mellitus tipo 1 realizou as 3 refeições descritas a seguir. Então, nós temos ali na tabela, refeição 1, 2 e 3.
Considerando o método por substituições para fazer a contagem de carboidratos de uma refeição, no qual é recomendado o uso de uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida para cada escolha de carboidrato, assinale a correta correspondência de refeição e de unidade de insulina que ela precisará. Então, o que a questão está pedindo aqui, pessoal, é que nessa tabelinha a gente faça uma relação entre as duas colunas, que é a refeição e a coluna de unidades de insulina. E ali nas alternativas da ATAE, nós temos essa combinação. Por exemplo, refeição 2 com esquema de insulina 1, refeição 1 com esquema de insulina 1. E aí a gente vai fazer essa correlação, certo? Então, para isso, a gente precisa saber quais são os alimentos que entram na contagem de carboidratos, tá? Os carboidratos, massas, batatas, arroz, cereais, biscoitos, para nós é mais óbvio, porque são fontes de carboidrato, porém, nós também devemos contar os grãos vegetais, que são as leguminosas, as frutas e sucos, o leite, iogurte, açúcar, mel e alimentos que contêm açúcar. E o que a gente não precisa contar são os vegetais, queijo, carnes em geral, azeite, maionese, creme de leite, água, café, chá e adoçante, tá, pessoal? Então, vamos começar a interpretar a refeição por refeição. Então, na refeição número 1, eu tenho ali meio copo de leite integral, com meio copo de café sem açúcar, 3 torradas de pão francês, uma fatia de queijo branco e uma banana nanica. O que eu vou contar aqui, pessoal? O leite, a torrada de pão francês e a fruta. Então, teoricamente, são 3 alimentos aí que entrariam na contagem. Pelo enunciado, para cada alimento eu uso uma unidade de insulina. Teria que usar 3 unidade de insulina. Se nós formos ver nas alternativas, eu tenho uma alternativa, que é a alternativa D, onde tem a relação entre a refeição 1 e o esquema de insulina 2, que fala que devem ser aplicadas 3 unidades de insulina. Então, por enquanto, a alternativa D é a nossa correta, mas vamos ver as outras. Refeição 2, arroz, 3 colheres de sopa, feijão, 5 colheres de sopa, um bife pequeno e um tomate pequeno. Então, de todos esses alimentos, o que entra na contagem é o arroz e o feijão, o que equivaleriam a dois alimentos do grupo, 2 unidades de insulina. Só que eu não tenho, na segunda coluna da tabela, nenhuma opção com 2 unidades de insulina. Então, posso desconsiderar já a número 2, que eu tenho ali na alternativa A, refeição número 2, e na alternativa E, refeição número 2. Já posso excluir. Na refeição número 3, nós temos uma xícara de chá de camomila com adoçante e 3 biscoitos de água e sal. Desses 2 alimentos, somente os biscoitos entram na contagem, e aí eu precisaria, teoricamente, de uma unidade de insulina. Porém, nas nossas alternativas, eu não tenho nenhuma alternativa que relaciona a refeição número 3 com o esquema de insulina número 1, que é de uma unidade de insulina. Logo, eu mantenho a nossa resposta correta como a D, a refeição número 1, que é meio copo de leite com meio copo de café, a torrada, o queijo e a banana, com o esquema de insulina número 2, que fala da aplicação de 3 unidades de insulina, certo? Vamos à questão número 9. A segurança alimentar é essencial para garantir que o alimento não seja veículo para doenças. O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, a PPCC, é uma ferramenta. Então, só para lembrar, pessoal, esse sistema ele é utilizado para trazer uma segurança maior na cadeia de produção de alimentos durante todas as etapas do processo. E aí vamos ver qual alternativa corresponde melhor a esse sistema. Então, o APPCC é uma ferramenta. A alternativa A, para rastrear a contaminação de alimentos quando há comprometimento da saúde do consumidor. Então, se nós pensarmos que é uma ferramenta de prevenção de comprometimentos da saúde das pessoas que vão consumir os alimentos, a gente pode já desconsiderar essa alternativa A. B, é uma ferramenta de alto custo que oferece garantia na prevenção de problemas causados pela ingestão de alimentos. Então, primeiro que o APPCC é de baixíssimo custo, né? E ele não é uma garantia, mas ele diminui o risco de problemas causados pela ingestão de alimentos contaminados. Então, essa alternativa também está errada. C, para a inspeção microbiológica do produto alimentício final. Também está errada, né? Porque no começo eu falei que essa ferramenta ela é aplicada em todas as fases do processo de produção do alimento, então podemos excluir. Alternativa D, baseada nos pontos críticos de produção, incluindo o treinamento de boas práticas de higiene para manipuladores de alimentos. Também podemos excluir, né? A ferramenta ela é baseada assim nos pontos críticos, mas as boas práticas, o treinamento das boas práticas de higiene, ele não faz parte
do método de produção do alimento ali, do produto em si, né? Ele deve ser implementado, sim, dentro das unidades produtoras de alimento, mas não faz parte desse processo. E a alternativa E, que frequentemente inclui o monitoramento de tempo e temperatura durante a produção de alimentos. Essa sim é uma alternativa correta, já que esse cruzamento de um cozimento em determinada temperatura por um determinado tempo garante a eliminação de bactérias, né, de micro-organismos patogênicos e que trazem uma maior segurança para esse alimento. Então, é uma das etapas dentro desse grande processo que é o sistema APPCC. Então, a alternativa correta é a I. Questão número 10, pessoal. Segundo Abreu e colaboradores, 2009, a Unidade de Alimentação e Nutrição, ou a UAN, é um conjunto de áreas com o objetivo de operacionalizar o provimento nutricional de coletividades. Sobre a gestão de uma UAN e as funções de um nutricionista que trabalha nessa área, é correto afirmar: A. Concessão é a forma de gerenciamento representada quando a própria empresa possui e gerencia a UAN. Então, nessa alternativa, pessoal, quando a gente fala de concessão, na verdade é o contrário, né? Na concessão eu tenho um contratante, que é quem fornece o espaço físico, água, luz, para que uma empresa terceirizada contratada entre com os insumos, que é a mão de obra, a matéria-prima, equipamentos. Então, a alternativa A está incorreta. Na B, no sistema de distribuição de refeições centralizado, as refeições são produzidas em uma cozinha central e então distribuídas para outro local. Na verdade, é o contrário, né? Esse sistema que eles descrevem de distribuir para outro local é o descentralizado. Podemos desconsiderar a alternativa B também. Na C, o nutricionista de UAN tem funções e responsabilidades relacionadas ao planejamento, à organização, direção, supervisão e avaliação. Isso daqui é correto, né? Então, o nutricionista de UAN tem que cuidar da aquisição de alimentos, planejamento de cardápio, da organização de tudo o que acontece, supervisionar o que é feito, supervisão de funcionário, muitas vezes serviços, né, administrativos ali relacionados a recursos humanos, avaliação, indicadores. Então, o nutricionista de UAN tem funções que essa alternativa C contempla, por enquanto, é a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras para, né, tirar a dúvida. Alternativa D. É ideal que o nutricionista de UAN realize o planejamento do cardápio semanalmente para melhor identificar repetições de ingredientes, alimentos ou formas de preparo, né? Então, quem já esteve numa UAN sabe que é humanamente impossível fazer esse cardápio, né, semanal. A pessoa precisa produzir isso com uma certa antecedência e, geralmente, as empresas trabalham com cardápios trimestrais, né? Então, a gente tem um cardápio para 3 meses e a partir do 4º mês volta-se ao cardápio do primeiro mês para fazer aquela rotatividade, mas claro que respeitando a sazonalidade também de alguns produtos. E na cozinha dietética de uma UAN hospitalar, são preparadas as dietas para os colaboradores, acompanhantes e pacientes, ok, verdade, sem demanda de modificações na dieta, né? Então, uma UAN hospitalar é a que mais tem demanda de modificações da dieta, seja de consistência ou composição. Então, a alternativa aí também correta. E continuamos com a alternativa C como a certa. Questão número 11. Uma gestante adulta está em acompanhamento nutricional devido ao diagnóstico nutricional de obesidade desde o início da gravidez. Seus dados antropométricos da 5ª semana de gestação única são: peso de 80 quilos, altura 1,58 m, índice de massa corporal de 32. Sobre as recomendações nutricionais relacionadas ao seu estado nutricional, é correto afirmar: A. Como o estado nutricional é de obesidade, deve haver ganho de peso na gestação de no máximo 4 quilos. A gente viu uma alternativa parecida na prova de 2022, que foi publicada no último vídeo de provas da FUVEST, e lá nós até resgatamos uma tabela que foi publicada na página da Nutrição em Foco, onde nós vemos que uma gestante com obesidade, ela deve ganhar de 5 até 9 quilos, e não no máximo 4 quilos, como diz a alternativa. Então, essa está incorreta. B. Como o estado nutricional de obesidade é um fator de risco gestacional, isso é verdade, deve-se visar a perda de peso durante a gestação. A gente sabe que isso é incorreto, né? Porque uma perca de peso na gestação pode influenciar no crescimento e desenvolvimento do feto e não é recomendado. Alternativa incorreta. C. A recomendação de ganho de peso total na gestação refere-se principalmente ao feto, ok? A gente sabe que tem uma somatória ali de feto, líquido amniótico e outros elementos.
sendo independente do estado nutricional da gestante. Isso está incorreto. Até na tabelinha aqui de novo, a gente vê que dependendo do estado nutricional pré-gestacional, eu tenho uma meta de ganho de peso diferenciado, né? Então, uma gestante de baixo peso, ela precisa ganhar um pouco mais de peso do que uma gestante com obesidade. Então, o estado nutricional da mãe influencia, sim, nessa meta. Então, alternativa C incorreta. D. Sua classificação de estado nutricional é um fator de risco gestacional que requer encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Gente, uma alternativa muito parecida com essa. Então, nós vemos que um estado nutricional de desnutrição ou de obesidade é um fator de risco gestacional, sim, mas não o suficiente para um pré-natal de alto risco, onde, na verdade, são encaminhadas gestantes com doenças mais graves, como diabetes, hipertensão arterial, com HIV, com hepatite, outras doenças mais graves. E a alternativa E diz que o excesso de peso materno é fator de risco para diabetes gestacional, aumento da pressão arterial e está relacionado ao aumento de partos cesáreos. E essa alternativa, sim, está correta. A obesidade ela tem relação com diabetes na gestação, elevação de pressão, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, aumento de partos cesáreos. Então, essa é a nossa alternativa correta, certo? Vamos para a próxima. Questão 12, pessoal, praticamente metade da prova. Por isso que a gente chega lá, hein? Segundo o documento do Ministério da Saúde, Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco de 2013, assinale a alternativa correta quanto à recomendação de orientações nutricionais para gestantes e puérperas. A. É recomendado que a gestante faça pelo menos 3 refeições e 2 lanches por dia, evitando ficar mais do que 3 horas sem comer. Né? Como é um documento mais antigo, a gente tinha muitas essas questões de fazer refeições de 3 em 3 horas, né? Parece algo plausível, a gente pode deixar, por enquanto, essa alternativa como correta, mas vamos ver as outras para ver se não tem nenhuma pegadinha, tá? Alternativa B. Em caso de hiperêmese gravídica, o consumo de bebidas geladas com gás ou que contenham cafeína deve ser orientado para ajudar na melhoria dos sintomas, né? Na verdade, essa hiperêmese gravídica seriam os enjoos, as náuseas durante a gestação, e na verdade essas bebidas geladas ou a cafeína, elas podem estimular esse reflexo gástrico que não ajuda na hiperêmese gravídica, então podemos excluir essa alternativa. C. A anemia durante a gestação decorre do aumento do consumo de ferro pelo organismo, não cabendo orientações dietéticas nesse caso. Primeira parte da alternativa, ok, né, porque fala desse consumo elevado de ferro na gestação, mas as orientações dietéticas, na verdade, cabem sim, em conjunto com a suplementação, para prevenir e reverter quadros de anemia. Então, a C está incorreta. D. Adoçantes artificiais não devem ser utilizados durante a gestação, mesmo se houver o diagnóstico de diabetes gestacional. Essa alternativa também está incorreta, né? Já que em alguns casos é necessário sim o uso de adoçantes para um melhor controle glicêmico e evitar complicações durante a gestação. E E. Incentivar a amamentação para todas as puérperas, pois não há contraindicações para o aleitamento materno. Essa alternativa também está incorreta, porque nós sabemos que em alguns casos, algumas doenças mais graves, como HIV, alguns tipos de hepatite, né, complicações da puérpera, não existe a recomendação do aleitamento materno. Então, a alternativa correta continuou sendo a primeira, que é a alternativa A. Questão 13. Segundo Furtado 2009, abordar o tema da colaboração no contexto da interprofissionalidade implica em considerar 2 forças antagônicas. Um polo é a lógica profissional e o outro é representado pela lógica da colaboração. A lógica profissional. Então, o que nós temos aqui na questão? Pessoal, eles estão falando de dois eixos dentro da interprofissionalidade. Um é a parte profissional e o outro é a colaboração. Então, eles querem saber da lógica profissional, do que ela trata, né? Quando eu falo de lógica profissional e colaboração, qual é a primeira impressão que nós temos? Que um fala do que é exclusivo de uma determinada categoria profissional e o outro eixo fala de coisas que podem ser compartilhadas, tá? Então, a gente está falando da lógica profissional, que seria o exclusivo. Então, a alternativa A, promove redução da autonomia individual. Então, se for pensar, na verdade, o contrário, né? A lógica profissional, ela valorizaria essa autonomia individual. Então, por esse primeiro conceito aí, a gente tem a alternativa A como errada. B, tenta garantir um mercado definido e inviolável. Aqui já tem um pouco mais de sentido dentro da lógica profissional, porque eu estou defendendo uma área ali delimitada onde aquele profissional determinado pode atuar.
C. É baseada na colaboração profissional com compartilhamento de experiências e habilidades. Então, essa alternativa C parece ter muito mais a ver com a lógica da colaboração do que com a lógica profissional. Né? Não sei se vocês estão de acordo com o que eu estou falando. D. Traz a percepção de que a abordagem global é não linear e multissetorial. Isso também traz muito mais uma expectativa da lógica, da colaboração, né? Porque fala dessa parte multissetorial, eu já penso em vários setores ali atuando em conjunto, e é centrada em usuários e não em papéis profissionais, né? Também não tem muito a ver com a lógica profissional, parece muito mais centrada na lógica da colaboração. Então, para confirmar isso, a gente vai realmente buscar a referência que foi sugerida nas referências bibliográficas da prova, que é esse artigo Arranjos Institucionais e Gestão da Clínica, Princípios da Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, do Juarez Pereira Furtado. Então, eu trouxe 2 parágrafos que foram retirados desse artigo que falam justamente dessa lógica de colaboração profissional e da lógica profissional. Então, primeiro fala, por um lado, temos a colaboração profissional, que requer ou promove relações e interações nas quais os profissionais poderão colocar à disposição e partilhar seus conhecimentos, especialização, experiência e habilidades entre si com vistas a proporcionar melhor atenção ao paciente. Por outro lado, temos o profissionalismo, ou lógica profissional, marcado pela delimitação estrita de territórios de cada grupo profissional. Então, se nós voltarmos à nossa alternativa, essa definição de lógica profissional tem tudo a ver realmente com a alternativa B, que tenta garantir um mercado definido e inviolável. Tá? Então, vocês conseguem ver que mesmo não lembrando muitas vezes de um material bibliográfico específico, porque são muitos a serem estudados, por dedução do enunciado e das alternativas, a gente consegue sim criar um raciocínio lógico e que nos leva à alternativa correta. Pessoal, essa foi a parte 1 do nosso vídeo. Nós vamos ter uma continuação no próximo, então espero vocês lá. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo e deixem qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nos comentários. Um beijão e até a próxima!